Olá, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar neste domingo. Você na sua família, obrigado por nos receber na sua casa, a gente fica muito feliz, você já fez a sua oração do dia, já fez o seu almoço, já fez o seu planejamento semanal, já planejou a sua semana com a sua esposa, com seus filhos, com o seu dia. Preste bem atenção, a sua oração é muito importante para você viver bem, para você ter qualidade de vida e ter muita saúde e ter harmonia no seu lar. Hoje, no Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, estamos recebendo uma oftalmologista pediatra, a doutora Luciana Almeida. Ela vai falar para você de muitas coisas interessantes, difíceis de ouvir, que uma criança pode adoecer. Mas ela vai esclarecer que existem tratamentos, existe esperança. Lu, obrigado por ter vindo aceitar o nosso convite. A gente vai conversar com você nesse dia. Daqui a pouco a gente volta com vocês. Voltando com você, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, doutora Luciana Almeida, nós vamos falar de oftalmologia pediátrica. Hoje eu queria que a Lu falasse para a gente sobre qual é a patologia mais prevalente, incidente, mais comumente encontrada no bebê. Por que que existe o teste do olhinho? Tinha antigamente o teste só do pezinho, da orelhinha, agora tem o teste do olhinho. O que é isso, Luciana Almeida? Cleiton, primeiro eu queria agradecer o convite para falar de uma coisa que eu adoro, que é trabalhar com criança. Nós temos agora, como lei municipal, desde 2011, a realização do teste do olhinho. O teste do olhinho, ele visa principalmente detectar alterações na criança que são preveníveis, quer dizer, que nós podemos tratar com mais rapidez. Porque, por exemplo, tem muitas crianças, e não é infrequente, a criança nascer com catarata. Catarata parece ser só de adulto, de idoso, de velho, do vovô, mas não é só o vovô que tem a catarata. A criança pode ter catarata. E o grande problema da criança com catarata não ser operada, não ser corrigida, não ser tratada ainda na infância, é que depois, se nós deixarmos para detectar essa catarata aos 10 anos, que ainda é infância, mas aos 20 anos ou aos 15 anos, essa catarata, quando eu corrijo cirurgicamente, não adianta. Porque da mesma forma que o bebê aprende a enxergar, aprende a andar, aprende a falar, ele também aprende a enxergar. Então ele precisa enxergar para aprender a enxergar. Então as afecções das crianças, os problemas oftalmológicos infantis, precisam ser resolvidos na infância. Entendi. Então o teste do olhinho é um teste extremamente importante para que a gente possa detectar o mais rapidamente as doenças oftalmológicas e assim poder tratá-lo. Muito bem, Lu, então nasceu o bebezinho, papai teve aquela alegria, mamãe aquela felicidade, a família em festa, champanhe, comemoração. E o que é o teste do olhinho? Ele é feito na maternidade, ele é feito lá no teu consultório, como é mecanicamente e até quando pode ser feito esse teste do olhinho? O teste do olhinho, o primeiro teste do olhinho deve ser realizado até o mês de vida da criança, então não necessariamente quando a criança nasce. Hoje em dia em Belém nós estamos fazendo treinamentos com as pediatras neonatologistas e muitas pediatras já estão realizando no nascimento, naquele primeiro atendimento do bebê já se pode realizar, se repete na consulta de uma, 2 semanas, então até um mês é realizado. É um teste simples, não precisa pingar colírio, que esse é um dos medos da mãe. A pediatra usa um aparelhinho que a gente chama de oftalmoscópio e coloca uma luzinha no olho do bebê. E essa luz a gente tem que ver um reflexo vermelho, igual aquele reflexo da máquina. Uhum. Então, o reflexo vermelho é o reflexo normal. Ótimo. Você bateu a fotinha do seu filho, ele saiu com aquele olhinho vermelho, graças a Deus, é aquilo que a gente quer. E é isso que a gente examina na hora do bebê. Então, o pediatra está apto a fazer e o médico oftalmologista também. Então, se o pediatra não fez, é interessante que você procure o oftalmologista para fazer o teste do olhinho, o primeiro teste até um mês de vida. E aí esse teste deve ser repetido em torno de 3 a 4 meses. Nas consultas pediátricas de rotina, isso já está começando a ser instituído em Belém. As pediatras estão sendo treinadas para que elas possam realizar esse teste. E é importante saber também que mesmo que realize o teste, quando a criança faz mais ou menos 1 ano, é importante fazer o exame oftalmológico completo. Aí sim, dilatando o olho, pingando o colírio, fazendo o exame igual o exame de adulto.
Ah, que legal, não sabia que... então não é só feito um teste do olhinho, são 2 ou mais testes. 2 ou mais testes, são testes que são repetidos. A Academia Americana e a diretriz do Ministério da Saúde brasileiro orienta que seja feito pelo menos a cada 3 meses, a cada 4 meses, o teste do olhinho, porque tem coisas que podem aparecer, né? Nós temos desde coisas simples, como um grau na criança, um grau diferente de um lado do outro, grau de óculos, como tumorações. Mas isso dá para perceber no RN, no recém-nascido, mês, 2 meses, 3 meses? Dependendo da alteração, sim. Então, catarata, nitidamente, glaucoma congênito, que é uma situação muito grave, que tem que ser operado com muita urgência, a gente consegue perceber. Recentemente eu tive um paciente que, por conta do teste do olhinho, foi detectado que ele teve um sangramento no parto mesmo. Com um dia a gente já sabia que ele tinha sangramento dentro do olho. E aí a orientação foi acompanhar e em um mês isso se resolveu. Então é um teste que, apesar de simples no sentido de fácil manipulação do instrumento, é fácil fazer, não é tão difícil, é um teste que nos traz muitos benefícios nesse sentido. De diagnóstico. Você fez o teste do olhinho no bebezinho lá com 25 dias de nascido. Percebeu-se então uma catarata em um dos olhos ou nos 2 olhos. E o que vai se fazer com esse bebê? 25 dias de nascido, opera, o que vai acompanhar, o que vai fazer? Opera o bebê. 25 dias, especialmente se é um olho só. Um olho só tem mais urgência do que os 2 olhos, porque não tem uma competição entre um olho e outro. Então, esse bebê vai fazer um pré-operatório e vai ser operado com 1 mês e meio. Tem casos descritos de operação com 4 semanas, 6 semanas de vida. Com 6 semanas de vida, nós já operamos bebês em Belém. Por quê? O pai nasceu com catarata congênita, o filho nasceu, a primeira coisa que ele fez, levou no oftalmologista e a criança estava com catarata nos 2 olhos. Com 1 mês e meio, a gente operou o bebê. Aí, depende da idade, depende do cirurgião, aí tem uma série de correntes na medicina, né? Bota lente? Como pois é, isso que eu ia falar, depende. Nessa idade de 6 semanas, a nossa conduta não é colocar lente, mas a gente tem colocado lente dentro do olho mais precocemente. Então esse bebê, por exemplo, não colocou lente. E aí, como ele não coloca lente, ele fica usando aquele óculos grandão, lembra? Igual da vovozinha de antigamente. Mas ele usa o óculos grandão, a gente faz o tratamento, quando ele faz 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a gente coloca a lente nele. O que é importante saber, Cleiton, é assim, não é só a cirurgia. O que eu digo para os meus pacientes e para os meus alunos é assim, a cirurgia é uma etapa de uma guerra. A gente vai ter que lutar para aquele olhinho enxergar. Então a gente faz a cirurgia, depois tem que usar óculos, eu tenho que ter muita colaboração dos pais, muita colaboração da família, porque ele tem que usar óculos, ele tem que usar o tampãozinho, não sei se já chegaste a ver alguém, criancinha com tampão, que é um tratamento para que a gente, é como se fosse uma fisioterapia para o olho, que a gente consiga fazer aquele olhinho enxergar. Isso na criança da catarata. Da catarata. Mas, Lu, vamos explicar para o nosso telespectador, lá na sua casa, o que é a catarata em si, porque a gente olha assim para o teu olho lindo, azul, maravilhoso, mas o que é a catarata? Diga o que é a catarata. Catarata é a opacidade de uma lente que a gente tem no olho, que chama cristalino. Então a gente dentro do olho tem uma lente, parece lente de óculos, só que ela é pequenininha dentro do olho. Essa lente tem que ser transparente. Sim. Se ela é branca, amarela, né, ela impede que a luz chegue lá na retina, onde a gente vai começar a fazer o processo da visão. Uhum. Então é o cristalino, que era para ser transparente e está opaco. Quer dizer, está branco. Até pelo próprio nome, cristalino. Então nós temos essa camadinha do olho, se você olhar lateralmente assim, que é a esclera, né? E tem qual é? Vai córnea. Falar a gente tem a córnea, que é essa, eu digo que é como se fosse o vidro do relógio. Tá. A gente tem o colorido, que é a íris. Na frente da íris a gente tem um vidro, tipo um vidrozinho, que é uma atrás, na no pele. caso da íris. Primeiro na frente. Aí vem a córnea, na frente, aí vem o colorido e atrás da íris tem essa lente. É muito semelhante a uma lente de óculos mesmo. Ela é assim, biconvexa, né? Ela é uma lentezinha mesmo, como se fosse uma lupa, que faz a gente, magnifica as imagens para a gente poder enxergar. Mas ela é pequenininha, bem pequenininha e está atrás do colorido. Aí a gente tira esse cristalino. Abre no cantinho aqui do olho, entre o colorido do olho e o branco do olho. Isso, abre na córnea, né? E a gente tem feito em algumas crianças até sem ponto, quer dizer, isso é uma grande vantagem, porque não tem que levar... É aspirado isso? Como é que é feito? Puxado? Como é que é? É feito através de uma cirurgia que chama facoemulsificação. É como se você tritura. Você entra lá com um aparelhinho e faz um monte de ultrassomzinho. Microscópio. Com microscópio.
E o bebê toma anestesia local? Não, anestesia geral, né? Geral, o bebê anestesia entubado geral. direitinho. Entubado direitinho. Mas graças a Deus a gente não tem... Demora quanto tempo essa cirurgia da catarata do bebê? No bebê, em torno de uns 40 minutos, 1 hora. Porque o bebê, ele tem umas coisas diferentes do adulto, né? Ele precisa fazer vitrectomia, que é uma outra estrutura vai ao UTI, no olho. não vai pro quartinho com a família? Vai pro quartinho, acorda e vai para casa. Não precisa ficar no internado. hospital. Não precisa. Mas já sai com óculos ou com tampão? Sai com tampão e depois de mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, a 1 mês no máximo, a gente já passa o óculos. Luciana Almeida, qual é a incidência da catarata congênita para cada 100 crianças, por exemplo, nascidas? Pois é, esse é um grande problema. A gente sabe que no Brasil é muito difícil falar de epidemiologia, né? Sim. Então, não é tão frequente, se eu falar em números assim, não parece tão frequente, né? A incidência americana é de 0,06% mais ou menos. Certo. Mas no Brasil o relato é de 0,4%. Então... É subestimado no Brasil sempre, né? A cada 1.000 crianças, então, eu vou ter 6, 8, 10... por aí. Então, uma incidência grande, porque, pensa bem, se você tem 1.000 crianças nascidas, se você consegue fazer o diagnóstico de uma que seja, já está muito bom. Você vai evitar que essa criança tenha cegueira. Porque se essa catarata não for tratada, a consequência é cegueira. É cegueira. Não vai enxergar mesmo. Não vai enxergar. Mesmo que eu tire a catarata com 30 anos de idade, não adiantou. Não aprendeu a enxergar, já não tem mais como. Não tem jeito. Mesmo tirando essa lente opacificada, não consegue mais enxergar. Não, a gente até às vezes pensa em não indicar cirurgia, tal ponto disso não resolver. Então, você pega uma criança ou um adulto com catarata congênita que nunca enxergou desse olho, não adianta operar, que ele não vai enxergar. Muito bem, então você em casa aprendeu a catarata congênita, o cristalino, aquela lentezinha que fica aqui atrás do olho, opacificada. Então, nasceu o bebê, tem que fazer até 30 dias de nascido o primeiro exame do olhinho, o teste do olhinho, né? Isso é muito importante para você prevenir, evitar doenças e fazendo o diagnóstico, tratar precocemente, você tem excelentes resultados, né? O bebê ele tem uma cicatrização mais rápida, se recupera mais rápido, então o bebê está sempre abençoado, Papai do Céu, todo mundo voltado à sua cabeça, a sua energia positiva para ele, então ele vai ficar bom muito rápido. E esse diagnóstico precoce que é a chave do problema. Você não pode deixar passar desapercebido, porque você vai diagnosticar e vai tratar precocemente. E a gente vai voltar então daqui a pouco com a doutora Luciana Almeida para continuar falando de oftalmologia pediátrica na nossa cidade de Belém do Pará. Aguarde que a gente já volta com você. Um beijo no coração. Olá, bem-vindo. Estamos de volta com Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo hoje a doutora Luciana Almeida, oftalmologista pediatra, ou pediátrica, como queiram. A gente está aqui falando de patologias infantis, né, no recém-nascido, teste do olhinho, que é muito importante, falamos da catarata. Eu queria perguntar para a minha querida doutora Luciana Almeida, médica dos meus olhos, não é? Ela também é minha médica, eu sou paciente dela, ora bolas, além de amigo. E eu queria perguntar para a Lu, que outras doenças podem ser diagnosticadas pelo teste do olhinho, além da catarata congênita? Bom, Cleiton, a outra doença que a gente pode diagnosticar é uma doença que a gente é muito amedrontadora, dá muito medo, que é um tumor dentro do olho da criança. Por isso que a gente precisa fazer o teste do olhinho algumas vezes durante as consultas pediátricas, porque esse tumor ele pode aparecer e pode crescer. Ele chama retinoblastoma, é o tumor ocular mais frequente o tumor ocular maligno mais frequente na criança. É um câncer. É um câncer, é. E assim, ele precisa ser diagnosticado precocemente porque ele precisa ser tratado com muita urgência, porque ele pode ir para a cabeça, né? O olho pode crescer muito e ficar um olho doloroso, então a gente precisa dar diagnóstico. O retinoblastoma, por isso que assim, quando o teste do olhinho dá suspeito ou alterado, a pediatra vai encaminhar para o oftalmologista, que vai precisar fazer um exame mais adequado para detectar o retinoblastoma, que chama mapeamento de retina. Aí a gente tem que pingar a colírio e fazer o exame. O que é importante? É importante fazer o teste do olhinho para que ela possa suspeitar da alteração, fazer uma triagem. Para poder encaminhar para a gente poder dar o diagnóstico. E é muito triste, né, Cleiton, quando a gente dá diagnóstico de um câncer avançado, que eu tenho que tirar o olho da criança.
Né? Meu Deus. Quando a gente consegue, recentemente eu tive um paciente que a gente conseguiu detectar precocemente, nós mandamos para São Paulo, porque em Belém não tem esse tratamento, mas ele vai lá e coloca o tratamento, aquele remedinho dentro do tumor. Ele faz uma quimioterapia intraarterial. Isso já tem no Brasil, então a gente já conseguiu salvar o olho da criança, né? Com um diagnóstico precoce. Se essa criança tivesse demorado mais 2, 3 meses, talvez a gente tivesse que ter tirado o olho da criança e não ia ter jeito. Então, o retinoblastoma é muito importante. O teste do olhinho tem uma validade, uma importância muito grande, veja você em casa. Então, encerrando o teste do olhinho, Luciana Almeida, eu queria te perguntar, a gente às vezes vê criança com 4, 5 anos, eu tenho filhas na idade escolar e pré-escolar, e eu estou vendo amiguinhos usando óculos. Como é que você diagnostica a miopia, o astigmatismo nessas crianças? Eu vejo criança com um grau muito grande no colégio lá da minha filha. E como é que é isso? Como é feito esse diagnóstico? A gente chama isso de ametropia, que são as alterações de grau no olho, né? É uma das alterações mais frequentes na infância. E a gente precisa fazer o exame completo, né? Precisa pingar a colírio e fazer o exame oftalmológico. O que é mais importante é que a criança nasce, ela não sabe dizer, mamãe, eu só estou enxergando desse lado, eu não estou enxergando do outro. Certo. Se ela estiver enxergando de um lado, ela vai viver a vida dela, achando que o mundo é assim. Ou se ela estiver enxergando turvo, ela vai achar que o mundo é assim e não sabe dizer para a mãe dela que ela não está enxergando. Recentemente eu tive uma paciente que, com 7 anos, a paciente já estava com uns 6 graus de miopia e a mãe super cuidadosa, fazia tudo, menos levando no oftalmologista. Até que um dia ela chegou na escola, a filha atrasada, a filha teve que sentar atrás e a filha começou a chorar na sala. Mamãe, se eu for sentar atrás eu não enxergo. Mas a filha de 7 anos nunca tinha falado isso para a mãe dela. Entendi. Então, assim, é preciso, o que eu digo é de busca ativa. A gente precisa examinar a criança, fazer o exame oftalmológico completo, mesmo que a criança não queixe. Porque tem muita criança precisando de óculos aí, sem saber, e a mãe sem saber, e o pai sem saber. E a professora também sem saber, né? Às vezes, assim, tem algumas coisas que, né, a criança prefere sentar na frente, a criança faz muito assim para enxergar, porque quando a gente tem dificuldade de enxergar, a gente força o olhinho e melhora a imagem, melhora a visão. Então, é uma criança que coça muito os olhos, tem algumas coisas que podem sugerir, mas nem sempre, né? Nem sempre, a criança sempre achou que enxergava daquele jeito. E como eu disse anteriormente, a gente precisa corrigir na infância, porque se eu deixar para corrigir com 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez eu não consiga ter visão perfeita na criança. Então, se a criança precisa usar óculos na infância, ela precisa usar óculos na infância. Se eu postergar, se eu deixar para passar a prescrever óculos só na idade adulta, talvez ela não tenha aprendido a andar. Quer dizer, ela não aprendeu a enxergar corretamente. Poxa, que interessante, a gente fica feliz de falar com a Luciana Almeida sobre a oftalmologia pediátrica, porque a gente fica triste de ver as crianças doentes, mas que bom que tem um tratamento que você pode prevenir, que você pode fazer um tratamento precoce, como na maioria das doenças. Eu tenho o coração muito mole, a gente é pai, fica assustado de tratar a criança, que bom que a gente tem profissionais preparados para isso. Luciana, eu queria que você falasse para o nosso telespectador. A nossa oftalmologia paraense está muito bem colocada a nível de Brasil. Que coisas novas estão chegando para a oftalmologia? O que se desenha de moderno para a nossa oftalmologia? As doenças estão mais tratáveis? O que você desenha de novo, de futuro, de vanguarda na oftalmologia? Bom, aí eu vou passar para a oftalmologia geral, né? Falar da oftalmologia como um todo. Nós realmente em Belém temos equipamentos, a oftalmologia ela é muito ligada a equipamento, porque a gente precisa de equipamento para detectar e equipamento para corrigir. E os equipamentos mais recentes, mais modernos do mundo, nós temos em Belém. Nós temos o melhor aparelho de detecção de doenças da retina em Belém, nós só tem 3 no Brasil, se eu não me engano, até agora, e nós temos um em Belém. Nós temos o melhor aparelho de cirurgia de catarata em Belém, nós temos um dos melhores aparelhos de cirurgia refrativa, que é a cirurgia que tira o óculos, que faz aquela cirurgia para o paciente não usar mais óculos, nós temos em Belém. Então, nós estamos muito equipados do ponto de vista de equipamento, de aparelhos, né? E ainda assim, os oftalmologistas estão fazendo treinamentos muito, muito importantes. Então, os oftalmologistas que trabalham aqui foram treinados em São Paulo, fizeram oftalmologia em São Paulo, tem oftalmologistas que fez treinamento fora do Brasil, porque além do equipamento, além do aparelho, a gente precisa de um bom médico, né? E isso que eu acho importante. Então, nós realmente estamos muito bem equipados, tanto de aparelho quanto de oftalmologistas.
E de novidade na oftalmologia, eu acho que assim, o mais importante são os aparelhos cada vez mais precisos na detecção de doença. Então, igual tem a ecoendoscopia, que tu deves saber bem, sim, né? Nós temos um aparelho que faz quase que um exame laboratorial, quase que a gente olha para a retina do olho a nível microscópico. A gente consegue ver célula, sabe? A gente faz um exame que antigamente, nossa, eu acho que o OCT, que é esse exame que eu estou falando, que chama tomografia de coerência óptica, é o exame mais encantador que tem, porque a gente faz um corte histológico, temos vários e temos o melhor aparelho lançou no mundo, chegou em Belém com 2 meses, assim, foi muito rápido da gente ter esse aparelho. E esse aparelho também é um angiógrafo. Antigamente tinha que colocar contraste na veia para poder bater foto do olho e ver alterações do diabetes, alterações da degeneração. Hoje em dia, sem contraste, a gente consegue fazer. Igual faz ressonância magnética vascular, sem contraste, a gente faz agora também do olho. Uma reconstrução. Então veja você, paraense, fique feliz, fique satisfeito, nós estamos com uma medicina muito avançada, essa medicina da oftalmologia é muito importante para a gente. Eu queria perguntar para a Luciana sobre o transplante de córnea, como é que está esse... o Pará está bem inserido, como é que é o transplante de córnea? Você podia dar alguma notícia para a gente? Eu sei que não é a tua área, não é o teu dia a dia, mas só para o nosso telespectador ser afagado com essa notícia também do transplante de córnea. Pois é, eu fiz uma cara triste aqui, por isso que ele ficou assim, mas é porque, infelizmente, e isso vai ser muito importante essa entrevista, que bom que você tocou nesse assunto, porque infelizmente a nossa lista de espera no Pará é de 3 anos. Nossa, muito grande. É absurdo, Cleiton, é absurdo, infelizmente. E outro dia, meu pai deu até uma entrevista que estava faltando o material para conservar a córnea que foi doada. Ou seja, então, tem assim, a córnea, mas não tem o conservante. Não tem o conservante. Então, nós temos uma lista de espera de 3 anos, muito por causa da doação, falta de doação, porque a população ainda não está instruída sobre isso. Então, assim, doação de órgão é um assunto que precisa ser conversado, né? É uma forma do seu ente querido sobreviver à morte, né? É educacional, né? Tinha que vir lá da escola, né? Habituar a criança, a família, o pai falar do transplante, né? Você vê que nos países industrializados, isso, você já é doador, automaticamente. Não vai longe, em Sorocaba é rápido que se consegue uma córnea. A gente está aqui no Brasil, a gente tem que ir pertinho, num estado que em Minas também, 3 meses de espera. Em Belém nós temos essa dificuldade grande, é muito por causa de doação. Assim, a nossa população precisa entender que tem pessoas sem enxergar, gente, só porque precisa dessa córnea. E o transplante de córnea é realizado em vários centros em Belém, tem vários médicos capacitados. Não é falta de médico, não é falta de aparelho, é falta de córnea, infelizmente. Mas existem campanhas de doação de fígado, de rim, de pulmão, de coração, e córnea tem que ter também uma campanha? Nós já fizemos algumas vezes, eu me lembro criança fazendo campanha, quando criança, porque meu pai é cirurgião também, faz transplante de córnea, e quando criança eu fazia, faz um pouquinho de tempo que realmente não tem. Ela está inserida nas campanhas de doação de órgão, né, do Brasil que é feito. Eu acho que o Banco de Olhos está visando isso, eles tiveram uma reunião recente, eles estão visando movimentar esse banco de olhos, né? Mas assim, é muito importante esse tipo de espaço na TV para a gente poder falar sobre isso realmente. E como é que ocorre essa doação, Lu? Falando rapidamente para entender. Teve um óbito na família, no ente querido, você é procurado, a família procura, como é que é feito esse trâmite? A própria assistente social do hospital tem esse caminho, né? O Banco de Olhos ele fica no Ofir Loyola, fica no Hospital dos Servidores. Certo. Então, assim que há um óbito, que há uma doação, o hospital entra em contato, ou se, por exemplo, vai para o IML entra em contato com o Banco de Olhos e aí eles vão lá fazer a captação. E é muito importante falar que às vezes você quer ver lá o corpo do seu ente querido e vai dizer, meu Deus, mas ele vai estar sem olho. Não tá, gente. A gente faz uma sutura, fecha o olhinho, o seu ente querido vai estar lá, de olhinho fechado, tudo reconstituído, não vai estar fundo o olho, achando que está, sabe, que tirou o olho, não é assim. Não vai estar deformado. Não vai estar deformado. Vai estar ajudando 2 pessoas. 2 pessoas. Porque uma córnea vai para uma pessoa, outra córnea vai para outra pessoa. E é ótimo, porque a córnea não tem vaso, então o índice de rejeição da córnea é bem menor do que os outros órgãos, entendeu?
Então você em casa, preste bem atenção, a doutora Luciana está aqui chamando o seu foco, a sua, vamos dizer assim, o seu carinho para a doação de órgãos, né? Converse com a sua família, com seus primos, etc, né? Seja um doador, né? Outro dia entrevistamos a doutora Marciais sobre fígado, né? Sobre transplante de medula com o doutor Laércio, e já vai ter transplante de medula em Belém também, o transplante de córnea já é uma realidade, transplante de rim, transplante de fígado, já tiveram vários transplantes cardíacos. A nossa cidade tem um poder cirúrgico muito grande, tem grandes cirurgiões, e nós temos um paraense com um coração muito grande. Faça a doação da córnea. Lu, eu queria te agradecer, foi muito bom te receber. A gente recebeu uma amiga, uma pessoa que é uma médica que tem um coração maravilhoso, que tem uma família que trabalha voltada para a saúde, que tem espíritas, pessoas religiosas, sempre centradas no bem do próximo, né? Tem pessoas que trabalham sempre em comunidade, que vão à comunidade, que faz essa busca ativa da saúde. Então você que está em casa, eu queria agradecer a gente poder entrar na sua casa, falar de saúde, de bem-estar. Não deixe as nossas palavras se perderem, né? Não deixe o nosso exemplo se perder. Procure guardar alguma coisa que a gente falou para você. Procure se inspirar. Procure olhar para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo. Procure levar essa informação adiante. Pergunte para o teu vizinho se ele sabe o que é transplante de córnea, doação de órgãos. Pergunte se ele sabe o que é o teste do olhinho. Às vezes a vizinha está grávida e etc. Dessa ideia, chame a atenção. Então a gente fica muito feliz de poder levar essa informação, adentrar a sua casa com esse pouquinho de informação, essa coisa pequena que a gente pode fazer, mas que você pode aumentar isso num volume muito grande e você pode chegar a muitas pessoas. O Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar deixa um beijo no seu coração. Fiquem com Deus, é a nossa oração. Até domingo que vem.